Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa matéria de direito tributário. E na aula passada, de onde paramos, né? Na aula passada nós estudamos limitações, continuamos estudando limitações constitucionais ao poder de tributar. Estamos estudando os princípios constitucionais tributários. Semana passada nós estudamos o princípio do não confisco, da vedação ao confisco, né? Muito interessante. Na aula de hoje nós estudaremos mais alguns princípios e esgotaremos a matéria princípios, tá? Para que já possamos na próxima aula ingressar um novo tópico de direito tributário. Bom, conforme o nosso padrão, né? Lá no AVA está disponível para vocês um arquivo de PowerPoint contendo as diretrizes da aula de hoje, né? Então, caso vocês ainda não tenham feito o download, né? Sugiro que o façam. E ali no primeiro slide, como de costume, atendendo à recomendação institucional, a indicação de uma obra que consta da biblioteca virtual, que é da professora Ana Flávia Messa, né, Direito Tributário Financeiro, que eu venho indicando aí desde que nós iniciamos a aula nesse formato. Mas independentemente dessa indicação, né, aquelas que constam do plano de ensino, que foi entregue aos senhores no início do semestre, as referências ali registradas também podem ser consultadas. Okay? Bom, na aula de hoje nós estudaremos quais princípios, né? Estudaremos o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens, o princípio da uniformidade geográfica, o princípio da igualdade na tributação da renda de títulos da dívida pública e rendimentos de servidores, e o princípio da proibição de isenção, de concessão de isenção heterônoma. Tudo bem? Então estudaremos esses 4 princípios na aula de hoje, né, e esgotaremos esse tema. Bom, como de costume também, lá no AVA tem uma atividade de fórum, né, para que vocês façam na data, lá no prazo que está fixado, e também tem uma atividade avaliativa, né, também com um prazo fixado para elaboração. Então solicito aos senhores que depois que assistam a aula, né, e dentro do prazo que ali está assinalado, que participem do fórum e também façam a atividade avaliativa, né? A atividade avaliativa, como vocês sabem, ela é pontuada e serve para complementar a nota da prova do segundo bimestre. Tudo bem? Bom, então vamos lá começar a nossa aula de hoje, para a gente encerrar princípios. E vamos começar com o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens. Tá? Previsão legal, né? Onde é que está previsto este princípio, né? Bom, a gente está estudando princípios constitucionais tributários, né? Então está previsto na Constituição. Aonde na Constituição? No artigo 150, inciso 5º. 150, inciso 5º, tá? Que diz assim, vamos lá: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido a União, Estados, Distrito Federal e municípios, inciso 5º, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos,
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Tá? Então essa é a redação do artigo, essa é a redação do princípio da não limitação de tráfego e bens. Né? Então é vedada a União, Estado, Distrito Federal e os municípios estabelecerem limitações ao tráfego de pessoas e de bens, né, entre municípios, na divisa de municípios e entre a divisa de estados. Tá? Então, intermunicipalidade e interestadualidade. Tá? Isso é proibido. E tem uma ressalva no final, né? Ressalvado a cobrança de pedágio em razão da utilização de vias conservadas pelo poder público. Bom, então essa é a previsão constitucional, artigo 150, inciso 5. Tá? Vamos estudar um pouquinho a respeito do conteúdo deste princípio. Tá? Então veja, é vedado aos entes tributantes estabelecer limitações ao tráfego de pessoas e bens. Veja, senhores, a Constituição, lá no artigo 5º, ela assegura o direito de locomoção das pessoas, né? O artigo 5º, inciso 15. Artigo 5º, inciso 15, né? É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Né? Aí continua um pouquinho para qualquer pessoa, né? E daí tem algumas hipóteses em que essa liberdade de locomoção no território nacional pode ser restringida, né? Mas isso só em tempos de exceção, né? Então qualquer pessoa pode entrar no território nacional, permanecer e sair do território nacional. Direito de locomoção, direito de ir, de vir e de permanecer. Tá? Então essa previsão constitucional, essa previsão tributária dentro da Constituição que proíbe os entes tributantes de estabelecerem limitações ao tráfego de bens e pessoas no território nacional, né? Qual o território nacional? Entre municípios e entre estados, essa é a proibição. Né? Isso aqui nada mais é do que vai em consonância, né? Vai ao encontro do direito fundamental de locomoção, né? Previsto no artigo 5º, nós acabamos de ver. Tá? Então, o que significa, né? O que significa esse princípio, né? O princípio da tributação? É que entre municípios, senhores, não pode haver a instituição de um tributo, qual seja o tributo, né? Geralmente isso se dá por taxa, né? É proibido, né, se instituir um tributo que onere, né, que cause um gravame às pessoas que ali circulam aos bens que circulam entre municípios ou entre estados. Isso é vedado. Okay? Essa é a interpretação desse dispositivo constitucional. Bom, ele sofre, evidentemente, né, duas flexibilizações, né? Se chamar de exceção, talvez seja muito, né? Mas assim, duas hipóteses de mitigação. Uma prevista no próprio inciso 5º do artigo 150, né? Que diz lá que é proibido, né? Estabelecer limitação ao tráfego de bens e pessoas entre municípios e entre estados, vírgula, ressalvado, né, pedágio pela utilização de via pública conservado pelo poder público. Então a primeira hipótese aí, né, a primeira atenuação, flexibilização desse princípio consta da parte final do inciso 5º, que são os pedágios. Daqui a pouquinho a gente já fala um pouquinho sobre pedágio. E a segunda mitigação a esse princípio, né, ela não é de ordem constitucional, como é o pedágio. Né? Você vê que na própria norma constitucional existe a ressalva do pedágio, da cobrança, da possibilidade de se cobrar pedágio
em rodovias, né, que cruzem municípios ou entre estados, né? Isso é proibido e não caracteriza violação à limitação, a proibição de se limitar de forma onerosa o tráfico de pessoas e bens, né, utilizando-se tributação. Então o pedágio é possível, ele não viola esse princípio. Mas a doutrina ela aponta uma segunda atenuação, que é o ICMS. Né, o ICMS. Aqui nós que somos de Curitiba, né, quando nos deslocamos pela rodovia federal em direção ao estado de Santa Catarina, e na divisa entre os estados, né, do Paraná e Santa Catarina, sediado em Santa Catarina, quando logo se ingressa no estado de Santa Catarina, né, existe ali um posto fiscal. Não sei se vocês se lembram, né, existe um posto fiscal da Receita Estadual Catarinense, né, e ali eles fiscalizam, né, principalmente os bens que ingressam no território catarinense para verificar, fiscalizar, né, o ICMS dos bens que são transportados entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Então, as pessoas ali param, os caminhoneiros param, tal, mostram nota fiscal, etc. Tal, e os funcionários fazem o seu serviço de fiscalização. Né? Então, veja, isso poderia caracterizar, né, o ICMS poderia caracterizar uma violação a esse princípio da não limitação ao tráfego de pessoas e bens. Né? Não estou limitando o tráfego, né, de bens, né? Não posso passar direto, né? Quando parar, tem que parar, né? Não seria uma limitação isso, né? O ICMS, né, não seria uma limitação, né? O ICMS é imposto estadual, tá, senhores? Como a gente já estudou lá atrás, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e bens. Então, circulação de mercadorias e bens. Qual é o fato gerador? É a circulação de mercadorias e bens. É a saída de mercadorias e bens, né, do estabelecimento comercial. Né? Saiu, emitiu a nota fiscal, já sai ali com o ICMS embutido. Tá? O ICMS, né, ele seria uma limitação ao tráfego de bens, né? Não, senhores, não, porque veja, né, o fato gerador do ICMS é a circulação, né, da mercadoria e dos bens. Né? E aqui o que se pretende com este princípio é proibir o que? A instituição de um tributo que, cujo fato gerador acarrete o seguinte resultado: a onerosidade daquele que transpassa limites entre municípios ou limites entre estados. Né? Veja, o fato gerador do ICMS aconteceu há muito tempo atrás e não tem absolutamente nada a ver com isso. O fato gerador do ICMS acontece com a saída da mercadoria do estabelecimento comercial. Tá? Ali já aconteceu o ICMS. Já aconteceu o fato gerador do ICMS. O que se proíbe com esse dispositivo constitucional é se tributar um determinado fato que vai acarretar o seguinte resultado: vai onerar o transpassar de pessoas e bens os limites de município e os limites de estado. Né? Isso não pode. Então, assim, eu vou entrar num determinado município e ali eu tenho que pagar uma taxa, né? Por exemplo, uma taxa de entrada no município. Ou eu vou para o estado de Santa Catarina, ou vou para o estado de São Paulo, ou vou até o Mato Grosso, né? Não, aqui você tem que pagar uma taxa, você está entrando, tem que pagar uma taxa. Isso é proibido, tá bom? Essa é a vedação constitucional, tá bom? Então, esse princípio ele sofre essas duas atenuações, né? A primeira é o pedágio, por força da própria norma constitucional, né? A própria Constituição faz essa ressalva. E a segunda de ordem tributária, né? O ICMS, né? Que a doutrina pontua muito bem, né? O fato gerador do ICMS é completamente distinto da proibição de que se pretende, né, que almeja essa norma constitucional. Tá? Bom, como nós falamos a respeito do pedágio, né, então é proibido limitar, né,
tráfego de pessoas e bens entre municípios e entre estados, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público, né? Aqui, senhores, então assim, é permitido. A primeira conclusão que a gente tira da norma constitucional é que é permitido cobrar pedágio, né? Vocês, possivelmente, na vida de vocês, já tenham pago, né, o pedágio, andando numa rodovia que é conservada por um particular, né, que firmou um contrato de concessão de serviço público com o poder público, e esse particular tem a obrigação de prestar, né, o serviço público de conservação e manutenção dessa rodovia. E como é que ele se remunera? Ele se remunera cobrando um preço, né, um valor dos usuários, né, dessa rodovia, as pessoas que deliberam, resolvem com seus automóveis se deslocar utilizando essa rodovia, né? Então vai utilizar a rodovia que é pedagiada, você vai pagar o pedágio, né? Bom, senhores, isso é permitido, é lícito, tá bom? Aonde é que reside a dúvida em relação, ou a discussão, melhor dizendo, em relação ao pedágio? A discussão em relação ao pedágio, que existe há muito, desde que temos a Constituição de 88, né, desde então nós temos uma discussão a respeito da natureza jurídica do pedágio. O que é o pedágio, né, do ponto de vista tributário, tá? Do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista do direito administrativo, né? O que é o pedágio? Bom, aqui, senhores, nós temos duas posições, tá? Há aqueles doutrinadores que entendem, e defendem, né, que o pedágio é um tributo da espécie taxa, tá? E há outros que defendem não. Pedágio não é tributo, né? Ele é um preço público, ele é uma tarifa, né? E a natureza jurídica de preço público de tarifa, como a gente já conversando sobre taxa, né, são completamente distintas, né? Vamos explicar um pouquinho. Veja, para aqueles que defendem que o pedágio é um tributo, notem, eles dizem o seguinte: no Brasil, né, não existe uma outra alternativa de deslocamento rodoviário, né, que não seja por uma via só. Então liga-se um ponto a outro ponto através de uma rodovia, né? Geralmente essas rodovias elas foram abertas, foram feitas, foram conservadas durante um tempo, né, pelo Estado. E depois o Estado não conseguiu mais e, através de uma licitação, entregou ao serviço público de conservação e preservação disso para o particular, né, um concessionário. Então, assim, senhores, eles partem de qual pressuposto? Que as rodovias que são pedagiadas no Brasil, ao lado delas não existe uma segunda opção de deslocamento que ligue os mesmos pontos, né, que seja gratuito, né, de modo que o cidadão, quando queira se dirigir ao destino X, ele teria à sua disposição dois caminhos, um gratuito e o outro cobrado, pedágio, né? Como no Brasil é muito difícil ter essas duas opções, né? Geralmente só se tem uma e ela é pedagiada, a cobrança do pedágio ela é compulsória, ela é obrigatória. E se você vai se dirigir, é obrigatório que você vai pagar, é compulsório, né? E tributo é compulsório, né? Existe inclusive alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, né,
nesse sentido, entendendo que pedágio é tributo. Né? Existe julgado do STF. Sugiro que vocês façam uma pesquisa na jurisprudência a respeito disso. Né? Já informo os senhores que há julgados do STF neste sentido, né? Defendendo que, entendendo, melhor dizendo, que o pedágio é um tributo, tá? Por conta dessa compulsoriedade. Eles utilizam um segundo argumento também, senhores. Veja, aonde é que está inserido o pedágio no texto constitucional? Nesse ponto específico. Está inserido dentro de um princípio tributário que diz: não posso cobrar tributo de modo a limitar o tráfego de pessoas e bens, vírgula, ressalvado cobrança de pedágio. Bom, se o pedágio é uma ressalva à cobrança de tributos, nessa hipótese, é porque pedágio seria tributo, né? Seria uma espécie tributária. Bom, senhores, há doutrinadores aqui no Brasil que defendem, né, essa hipótese, né? Mas vou falar o outro lado para vocês, né? Porque há doutrinadores que entendem que pedágio não é tributo, né? E por que pedágio não é tributo? Quem é que cobra pedágio, senhores? Né? Se a rodovia, ela é... Quem faz a conservação da rodovia é uma concessionária, é um particular, quem cobra é particular, né? E nós vimos, quando estudamos competência tributária e capacidade tributária, que a competência tributária é só dos entes tributantes, né? Instituir o tributo, né? Já quanto a fiscalizar, cobrar e arrecadar, isso pode ser delegado, né? Isso não é competência, não se refere à competência, à capacidade tributária. Então isso eu poderia delegar uma autarquia, por exemplo, né? Mas essas concessionárias são todas pessoas jurídicas de direito privado, não compõem a administração pública indireta, né? Existem algumas rodovias em que se cobra pedágio, né, que elas são administradas por autarquias estaduais, né? Daí, nesse caso, esse argumento cairia por terra, né? Mas o primeiro argumento, né, daqueles que entendem que pedágio não é tributo é o seguinte: olha, quem cobra é particular, a pessoa não é um ente tributante, né? Ele não tem competência tributária e nem capacidade tributária. O segundo argumento, né, é o seguinte: o conceito de tributo no artigo 3º, né, tributo é toda prestação pecuniária, né? Bom, pedágio é uma prestação pecuniária compulsória, né? Naquelas hipóteses em que não há uma outra alternativa, ele de fato é compulsório, mas naqueles em que há alternativa não seria compulsório, né? Prestação pecuniária compulsória, né, que não corresponda à sanção de ato ilícito, não é, né? O pedágio não é isso. Então aqui a gente faria um cheque, né? Mais uma característica de tributo, né? Mas é o seguinte: tributo é instituído por lei. Lei, princípio da legalidade, nós estudamos, né? E quem é que cria o pedágio, senhores? É um contrato administrativo, né? Existe uma lei, evidentemente, né? Uma lei de concessão em serviço público, né, que estabelece isso. Mas o valor, a fixação do valor do pedágio, né? Quanto vai custar o pedágio e as suas eventuais atualizações de preço, né? Isso é fixado por contrato administrativo, né? Não é por lei, né? Então aqui é um segundo argumento, né? E um outro argumento também, que esse pessoal que defende que não é, ele diz o seguinte, né? Porque aqueles que defendem que é pedágio dizem que o pedágio não é uma espécie tributária, ele seria uma taxa, tá? Ele seria uma taxa, porque há a prestação de um serviço público, né, e pelo particular, e por isso se cobra a taxa. Bom, senhores, aqui nesse ponto, aqueles que defendem que pedágio não é taxa, não é tributo e, portanto, não é taxa, né, eles dizem o seguinte: olha, na verdade, quando você usa o pedágio, você não está usufruindo de um serviço público, né?
Porque assim, de fato se cobra o pedágio pela prestação de um serviço público por terceiro, em nome do Estado, pela prestação de um serviço público. Qual serviço público? De conservação da pista de rolamento. Esse é o serviço público. Mas qual é a conduta, o comportamento do cidadão quando ele trafega na rodovia? Ele está utilizando o bem. Ele não está usufruindo da conservação do serviço público. Então, assim, não existe uma vinculação ao comportamento do contribuinte e àquilo que ele recebe da outra parte, né? Que a outra parte não é o Estado, né? Não é o Estado. É até meio contraditório de se falar isso, né? É um particular que estaria prestando, né? Como é que pode ser tributo, enfim. Mas aqueles que definem que não é tributo, portanto não é taxa, eles dizem, né, que não há o fato gerador. Caso fosse taxa, não haveria, o cidadão, o contribuinte, não praticaria o fato gerador da taxa, porque o que se põe à disposição, ou qual é o serviço público que se presta ao contribuinte? É a conservação da via, né? E não é isso que o contribuinte ele usufrui, né? Ele utiliza o bem ao qual se destina a conservação, o serviço público em si. Bem? Bom, senhores, então sobre esse princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens, são essas as informações que eu teria a passar para os senhores, né, nesse nosso breve tempo de 1 hora de aula. Tá? Em relação ao STF, né, eu disse para vocês que há precedentes pós 88, no sentido de que pedágio é taxa, é tributo, mas também há precedentes no sentido de que pedágio não é tributo, não é taxa, né? Então estamos aí no aguardo, né, de um posicionamento do STF que sedimente, né, uma interpretação a respeito disso. Bom, o próximo princípio que nós vamos estudar é o princípio da uniformidade geográfica. Uniformidade geográfica. Previsão legal. Né? Previsão legal. Onde que ele está previsto? No artigo 151. Tá? Então a gente sai agora do artigo 150. Tá? Ficamos até agora no artigo 150. Legalidade, isonomia e retroatividade, anterioridade, confisco, não limitação. Agora a gente sai do artigo 150 e vai para o próximo, artigo 151 da Constituição. Né? E aqui, senhores, as vedações aqui, né, que correspondem a princípios, vedações ao poder de tributar, algumas delas, principalmente no artigo 151, só se referem à União. Tá? Então é só a União que é proibida. Tá? Então vamos lá. E esse princípio que nós vamos estudar é uma vedação da União, o princípio da uniformidade geográfica. Então ele está previsto no artigo 151, inciso 1º da Constituição. 151, inciso 1º. Então diz o caput do artigo 151. É vedado a União. É vedado a União. Vamos ver, inciso 1º. Vou ler aqui com os senhores. Instituir tributo. Assim, que se vocês estiverem com a Constituição aí aberta, né? Então assim, artigo 151, é vedado à União. Eu já grifaria, União, é só a União. Essa proibição é só para a União. Inciso 1º, instituir tributo. Então assim, cobrar, não é cobrar, instituir, criar um tributo. Então assim, instituir significa criar o tributo. Não é só cobrar, é mais do que isso, é instituir o tributo. E a segunda palavrinha que eu grifaria, tributo, não é só imposto. Tributo, qualquer espécie tributária. Então é vedado a União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Que não seja uniforme em todo o território nacional. Ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou a município, tá? Em detrimento de outro. Admitida
a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então veja, a União, no exercício da sua competência tributária, senhores, não pode instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Então vejam, quando a União vai instituir imposto de renda, né? O imposto de renda tem aquelas faixas de tributação, e essas faixas de tributação elas valem em todo o território nacional, não importa onde as pessoas residam, em que município elas residam e em que estado esse município faça parte, né? A faixa de tributação do imposto de renda é a mesma no território nacional inteiro, assim como é o IPI, o IPI, o imposto de importação, não importa por onde se ingresse a mercadoria do exterior, da onde venha, né? Entrou por Brasília, ou entrou por Fortaleza, entrou por Porto de Santos, entrou aqui por Curitiba, pelo porto aqui de Curitiba, Porto de Paranaguá, né? Aeroporto de Curitiba, né? Não é nem de Curitiba, né? São José dos Pinhais. Então não importa de onde provenha, né? O imposto de importação é o mesmo, né? Não existe essa diferenciação, tá? É proibido a União fazer isso, tá? E também assim, fazer isso com o intuito de dar um tratamento diferenciado, discriminatório entre estados, né? Ou entre municípios, né? Não pode. Então, o princípio da uniformidade geográfica, uniformidade geográfica do ponto de vista tributacional, né? Aplicado exclusivamente para a União, no exercício da sua competência tributária, né? Então, isso aqui tem aplicação assim, em primeira mão, né? Que a gente consegue enxergar em relação aos impostos, né? Imposto de renda, imposto de exportação, IPI, o IOF, né? Nesse sentido, tá? Mas existe uma exceção, né? No finalzinho lá desse inciso primeiro do artigo 151 diz lá, admitida a concessão de benefícios fiscais, né? Então a União ela pode conceder benefícios fiscais a determinada região do Brasil, ou a determinado estado, determinado município, né? Geralmente é região, né? Mas com qual finalidade, né? Finalidade de promover o desenvolvimento social e econômico daquela região, né? Então a gente pode ver o exemplo clássico aqui no Brasil, né? A Zona Franca de Manaus, lá na região norte do país, né? Em que a União concede uma série de benefícios fiscais às empresas lá instaladas, né? Que as demais empresas que estão fora da Zona Franca não usufruem, né? Não fazem jus, né? E por que se estabelece isso? Para desenvolver aquela região econômica, né? Não faria menor sentido, por exemplo, você estabelecer benefícios fiscais a empresas sediadas no estado de São Paulo, né? Em detrimento de empresas do mesmo ramo econômico que são sediadas no Nordeste brasileiro, em regiões assim do Nordeste que não são tão desenvolvidas, né? O estado de São Paulo é o estado que mais produz riqueza e arrecadação no Brasil, né? Então não faz sentido, né, se conceder benefício fiscal em comparação com um estado que não tem a pujança econômica paulista, tá bom? Portanto, senhores, é esse aí o princípio da uniformidade geográfica, né? Qual que é o fundamento, né, que está por trás desse princípio, né, da criação desse princípio? Por que a União não pode estabelecer tratamento tributário diferenciado, né, entre estados, Distrito Federal e municípios, né? O que está por trás disso, né? Que a União não pode instituir tributo que não seja uniforme entre os entes tributantes, né, entre estados e municípios. Qual que é o Pacto Federativo, senhores? É o Pacto Federativo, né? É o federalismo, né? O equilíbrio entre os entes federados, os entes que compõem a federação, né?
Então não existe hierarquia entre os entes federados, né? Existe uma relação de paridade entre todos, né? Do ponto de vista constitucional, eles são autônomos, né? Do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, financeiro. Então eles são pares entre si, né? Não são um é superior ao outro, né? E a União, né, quando vai exercer sua competência tributária, homenageando, prezando pelo federalismo, não pode estabelecer tratamento que seja não uniforme entre os entes tributantes, entre os demais entes federados. Tudo bem? Bom, agora vamos passar para o próximo princípio, que é o princípio da igualdade na tributação da renda de títulos da dívida pública e rendimentos de servidores. Tá? Princípio da igualdade na tributação da renda de títulos da dívida pública e rendimentos de servidores. Tá? Este princípio ele está previsto no inciso 2 do artigo 151. Tá? O 151, inciso 1º, princípio da uniformidade geográfica. 151, inciso 2º, princípio da igualdade na tributação da renda de títulos da dívida pública e rendimentos de servidores. O seu conteúdo, então já disse onde ele está previsto, o seu conteúdo é o seguinte, vou ler ali para os senhores. É vedada a União. Então, assim, é mais uma vedação para a União apenas, não é para os estados, nem para os municípios, nem para o Distrito Federal, só a União. É vedada a União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, essa é a primeira parte desse princípio. A União não pode tributar a renda das obrigações da dívida pública, né, títulos da dívida pública, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então ali, a primeira coisa que eu grifaria, é vedada a União. Né? Então a União não pode exercer sua competência tributária. Né? Ela não pode tributar a renda. Né? A renda. Então veja, quando se tributa a renda, de qual imposto, de qual tributo que você está falando? Né? Imposto. Né? E qual o imposto federal que recai sobre a renda, né? É o único, né, que tem federal. É o imposto de renda, né? Então nós estamos falando aqui do imposto de renda. Tá? Então é vedado a União cobrar imposto de renda, né, tributar a renda, né, de títulos da dívida pública emitidos pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Tá? Não é proibida de tributar a renda disso. Tá? O rendimento que se tem desses títulos. Tá? Aquilo que, uma vez emitido, né, os entes emissores, né, recebem uma renda. Essa renda não pode ser tributada pela União. Né, não pode exercer a competência tributária do imposto de renda sobre isso. Tá? Mas esse princípio continua. Tá? Não é só essa proibição da União. Também continua assim. Também não pode... bem como, né, não pode tributar a remuneração e os proventos. Né? Proventos é quem se aposenta, o servidor público que se aposenta recebe proventos. Tá? O servidor da ativa, né, que está trabalhando, recebe remuneração. Isso já te deram na administrativa. Então, não pode tributar a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, né, dos servidores dos estados, Distrito Federal e municípios em nível superior aos que fixar para as suas obrigações e para os seus agentes. Então, a União não pode estabelecer, né, que, por exemplo, os servidores públicos do estado do Paraná, né, tenham alíquotas de imposto de renda maiores do que os servidores federais. Não pode. Né? Não pode por conta desse princípio. Né? Mas quando a gente fala de imposto de renda, existem outras limitações, porque dá a impressão seguinte, né, que então pode tributar menos, né? Mas se pode tributar mais, pode tributar menos. Não. Na verdade, o raciocínio do imposto de renda
ele é baseado no princípio da capacidade contributiva, né? Sempre que possível, baseia-se em caracteres de pessoalidade, né? Em produção de riqueza, né? De modo que no Brasil, aqueles que obtêm renda, não importa onde seja no território nacional, mas obteve renda, está sujeito à tributação em 3 faixas, né? A primeira faixa isenta, a segunda, a terceira e a quarta 27,5% para aqueles que ganham acima de tantos mil reais. Então, assim, isso não importa se você é particular ou funcionário público, e não importa se você é funcionário público do estado, município, não importa. A tributação do imposto de renda é a mesma, tá? Mas aqui, né, existe uma previsão específica, né? Uma previsão específica, né? Não pode a União tributar o rendimento, né, dos servidores, dos agentes públicos estaduais, municipais e distritais em níveis superiores ao que ela faz com os seus servidores, né? Então esse aí é o conteúdo, né, desse princípio que a gente acabou de estudar do inciso segundo, né? Então a União deve tributar a sua renda, né, as suas obrigações tributárias, porque a União também emite títulos da dívida pública, né? Ela tem que tributar igual ao que ela tributa ao que vai tributar para a renda, né, dos estados, municípios, ela tem que ser a mesma, né? E em relação a rendimento de servidores, aquilo que a União aplica para os seus servidores também tem que ser exatamente igual para os agentes públicos dos demais entes, tá? Então esse é o resumo deste princípio, tá bom? Vamos passar para então o último princípio, que é o princípio da proibição de isenção heterônoma, tá? O princípio de isenção heterônoma também está previsto no artigo 151, tá? Então, se está previsto no artigo 151, é vedado à União, então só se aplica à União. Então, proibição de isenção heterônoma, né? Proibição de isenção, proibição de conceder isenção heterônoma. A gente já vai ver o que é essa concessão heterônoma. Aliás, o próprio inciso vai explicar o que é isso. Então, onde é que está previsto este princípio? Ele está previsto no artigo 151, inciso 3º da Constituição, né? O princípio da proibição de isenção heterônoma, ou da concessão de isenção heterônoma. Conteúdo dele. Então diz assim este inciso, né? É vedado à União. A União não pode instituir isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então, assim, muito simples o entendimento, né? Quando a gente estudou competência tributária lá atrás, né, nós vimos que a União tem suas competências, né? Algumas são privativas, outras são comuns, né? Algumas são exclusivas, né? E algumas são residuais. Os estados também têm competência privativa e competência comum. O Distrito Federal tem competência privativa e competência comum. O município também tem competência privativa e competência comum. A competência privativa, em regra, né, ela está ligada aos impostos, né? Cada ente tributante tem o seu rol de impostos que pode instituir, né? Então, o imposto de renda é um imposto do rol da União, só a União que pode instituir o imposto de renda. O ICMS, o IPVA é só do Estado, o IPTU e o ISS é só do município, né? Nesse sentido. Mas a União tem competência privativa para outros tributos, né? Que somente ela pode instituir, por exemplo, empréstimo compulsório, imposto residual, né? Só ela que pode instituir, né? Contribuição social residual, só ela, né? Algumas contribuições, né? Também, algumas não, quase todas as contribuições, né? Só a União que pode instituir, tá? Bom, se a União pode instituir esses tributos, ela pode conceder através de lei isenção, né, aos seus tributos. Então, por exemplo, existe a lei do imposto de renda, né? A lei do imposto de renda.
É uma lei lá da década de 90. E lá tem um artigo, né, nessa leizinha. Se vocês quiserem pesquisar, o Google lhes responde isso, né? Só digitar lá no Google Lei do Imposto de Renda. E a hora que abre o link lá do Planalto, do site do Planalto, porque já vai puxar a legislação atualizada, dá um Ctrl Find lá e um Ctrl F e digita isenção. Tá? Ele vai te levar a um artigo onde estão previstas as isenções do imposto de renda. Né? Existe uma isenção ao imposto de renda, ou seja, a pessoa ela pratica o fato gerador do imposto de renda. Pratica o fato gerador do imposto de renda, né? Mas não se pode cobrar o imposto de renda dela. Não se pode cobrar o imposto de renda, né? O crédito tributário não nasce, né? Então, aquelas pessoas que são portadoras de moléstias graves, né, e algumas são indicadas ali na própria lei, né, essas pessoas são isentas do imposto de renda. Por exemplo, aqueles que foram diagnosticados com neoplasia maligna, né, esses são isentos de imposto de renda, não pagam imposto de renda. Pode receber dentro da faixa de tributação, né, que não vai pagar imposto de renda. Evidentemente que precisa solicitar isso ao órgão pagador, né, ou à Receita Federal, administrativamente ou na via judicial, né, solicitar isso, para que se pare de fazer, caso a pessoa seja descontada na fonte, evidente, né, que a pessoa pare de pagar, né, pare de ser feito esse desconto na fonte, né. Claro que tem uma série de documentos que precisa municiar esse pedido de isenção do imposto de renda. Mas aqueles que são portadores de neoplasia maligna, eles geralmente se socorrem da via judicial, né, munidos da documentação necessária, e solicitam ao juízo, né, que se declare o direito à isenção do imposto de renda, né, a partir do momento em que ele foi diagnosticado. Tal. E uma vez transitado em julgado ou concedida liminar, né, já começa a produzir efeito, né, isso é comunicado ao órgão pagador, né, ou ao órgão que faz o desconto, né, para que se pare de fazer o desconto do imposto de renda, né, é uma isenção. Quem é que concedeu essa isenção do imposto de renda? Né, foi a própria União, é uma lei federal, que concede isenção de um imposto federal. Então, assim, isso é lógico. Né? O que quer dizer esse princípio? Que não pode a União conceder isenção de tributos que sejam da competência dos outros entes tributantes. Então, não pode a União elaborar, fazer publicar uma lei federal, uma lei ordinária federal, dando isenção de ICMS, ou dando isenção de IPVA, ou dando isenção de IPTU. Não pode. Né? Assim como o Estado não pode, né, embora isso não esteja escrito, mas a parte da doutrina balizada menciona, defende essa ideia, que essa proibição não se aplica só à União, né, também se aplicaria aos Estados em relação aos municípios que estão sediados dentro de sua limitação territorial. Né. O Estado não poderia conceder isenção de IPTU, né, por exemplo, o Estado do Paraná não poderia fazer uma lei estadual concedendo a isenção de IPTU no município de Curitiba, né? Porque a competência é só do município de Curitiba, né? Ele que tem que estabelecer quais são as hipóteses de isenção. Né? Mas há alguns doutrinadores que, a despeito de o texto constitucional se referir apenas à União, há alguns doutrinadores que entendem que essa proibição deveria ser estendida também aos Estados-membros. Né? Por uma conta de lógica jurídica. Tá? Mas existem algumas exceções, tá, senhores, a essa proibição de isenção, tá? A concessão de isenção heterônoma. Por que é heterônoma? Né? Agora eu vou explicar o que é heterônoma. Né? Heterônoma, né? São entes diferentes. Heteronoma, então, entes diferentes. Né? Mas existem algumas exceções, né? Não está previsto no final do inciso 3º, tá? Não está previsto no final do inciso 3º, como por exemplo está previsto no final do inciso 1º o pedágio, não está aqui, está espalhado na Constituição.
E o caso assim mais, a exceção, a primeira exceção, né, está prevista no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição. Artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição. Tá? Ali tem a previsão de que a União pode conceder isenção de ISS na exportação de serviços. Tá? Então, quando se exporta serviço, tá, pratica-se o fato gerador do ISS. Tá? Então, o sujeito teria que pagar o ISS. O ISS é um tributo de competência do município. Mas a norma constitucional, 156, parágrafo 3º, inciso 2º, diz que a União pode conceder isenção de ISS no caso de exportação de serviço. Tá? Poxa, mas pode isso, professor? Pode. Por que pode, né? Mas não é a Constituição que diz que não pode a União estabelecer isenção para tributos que são de competência dos outros entes tributantes? Essa não é a regra, sim. Não é a Constituição que diz? Sim. Mas é a própria Constituição que também fala, é o mesmo texto constitucional que um pouquinho mais à frente estabelece uma exceção. Então, assim, a Constituição ela pode se excepcionar a si mesma. Né? O que não poderia acontecer é uma lei infraconstitucional excepcionar a Constituição. Né? Então, nesse caso, a exceção está prevista no próprio texto constitucional, só um pouquinho à frente. Né? E a hipótese é a exportação de serviços, né? que faz incidir o ISS, sobre o qual a União poderia estabelecer uma isenção. Tá bom? Uma isenção, nesse caso, heterônoma. Né? União, municípios. Tudo bem, senhores? Então, acredito que nós terminamos nossa aula de hoje, falando sobre esses 4 princípios, e terminamos os princípios. Tá? Na próxima aula começaremos com uma matéria diferente. Terminamos inclusive limitações constitucionais ao poder tributário. Estudamos as imunidades tributárias e estudamos os princípios tributários constitucionais. Tá? Na próxima aula ingressamos em matéria diferente. Tá bom? Não esqueçam de ir ao fórum, participar, não esqueçam de fazer atividade avaliativa, porque vale ponto. Tá? E qualquer dúvida, vocês encaminhem aí para o representante, que ele encaminha para mim. Tá bom? Muito obrigado e se cuidem.